Hello there, dear students, and welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como expressar as nossas preferências, ok? Então a aula de hoje é uma aula sobre preferences e nós veremos aqui três formas de expressar as nossas preferências e também aprenderemos mais alguns tópicos gramaticais que vão nos ajudar na hora de nós falarmos aquilo que nós preferimos. Vamos à nossa aula então. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui estudando um exemplo. Study this example. Então olha só aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Which dress do you prefer? The yellow one or the green one? E aqui, pessoal, o que está sendo dito, por enquanto não se preocupem tanto, nós vamos estudar todas as partes aqui dessa frase, mas o que está sendo dito é which dress, qual vestido, do you prefer? Você prefere the yellow one, o amarelo, or the green one, ou o verde, tá joia? Então nós vamos falar sobre isso aqui, sobre como expressar as nossas preferências na aula de hoje, e nós poderíamos ter a seguinte resposta: I prefer the green one. Eu prefiro o verde, tá legal? Então tudo que está aqui, toda essa parte gramatical, é o que nós falaremos na nossa aula de hoje. E, em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre what e which, ok? Em regra, nós vamos poder traduzir ambos em português por qual, tá legal? Claro, é possível outras traduções, né? Mas em regra, nós podemos traduzir o what e o which por qual. E aí, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, ou tanto faz? Na verdade, tem sim diferença, tá legal? Olha só, o which, que nós utilizamos menos até agora no nosso curso, nós vamos ver primeiro, é aquele que nós utilizamos, olha só, use which when there's a limited number of options. Use which when there's a limited number of options. Então a gente usa o which sempre que houver um número limitado de opções. Então, quando eu quero saber qual você prefere, esse ou aquele, ou a gente tem ali 3, 4 ou um grupo determinado de opções, a gente vai preferir aqui usar o which, ok? Então, example, which dress do you prefer? Qual vestido você prefere? The yellow one or the green one? O amarelo ou o verde? Perceberam? Nós temos aqui duas opções, ou o amarelo ou o verde. Nesse caso, como as nossas opções são limitadas, eu conheço as opções, então a gente vai usar o which, ok? Não necessariamente nós temos que ter aqui as opções expressas na frase. Poderíamos ter um contexto em que nós já sabemos quais são as opções e aí não tem problema nenhum a gente usar o which também, mesmo que as opções não sejam aqui faladas na própria frase, tá joia? Nós veremos exemplos disso e eu vou mostrar daí para vocês com mais calma. Isso significa então que nós vamos utilizar o what quando? Use what when there are unlimited options. Então use what, a gente usa o what, né, que é o qual ou o que. When there are unlimited options, quando existem opções ilimitadas. Então, quando eu não delimito as opções, aí nós vamos preferir o uso do what, ok? Como é que ficaria aqui um exemplo, então? What is your name? Qual é o seu nome? Então, veja, eu não sei, eu não faço a menor ideia de qual é o seu nome. Pode ser qualquer nome do mundo. Então, nós perguntamos, what is your name? Qual é o seu nome? Agora, se nós estivéssemos ali, por exemplo, olhando numa lista, né, eu sei que aqui tem 3 alunos, por exemplo, o Pedro, o João e a Maria, e eu quero saber qual é o seu nome, e eu sei que ou você é o Pedro, ou o João, ou a Maria, claro, sem contar que, além de tudo, um deles ainda é menina, né? Mas imaginando, então, um grupo limitado de alunos ou de pessoas, eu poderia, sem problema nenhum, perguntar which is your name? Né? Qual é o seu nome? Desses aqui, qual é o seu nome? Tá joia? Não haveria problema nenhum. Então, nesse caso, também depende do contexto, tá joia? E um outro exemplo aqui seria what is your phone number? Qual é o seu número de telefone? What is your phone number? Qual é o seu telefone? Então percebam, eu não faço a menor ideia de qual é o telefone, então não há um número limitado de opções, pode ser qualquer um.
então a gente usa o what. Tranquilos? Então vamos praticar um pouquinho isso que nós vimos primeiro. Olha só que nós temos uma pergunta e uma resposta e eu quero saber se nós vamos fazer essa pergunta com what ou com which. Acompanhe aqui comigo. Então a pergunta é qual, né? A gente sabe que a gente pode traduzir ambos por qual. Então qual is your favorite food, Bill? É a sua comida favorita. Is your favorite food, Bill? Qual é a sua comida favorita, Bill? E o Bill vai responder, my favorite food is shrimp. Minha comida favorita, my favorite food is shrimp, é camarão. E olha só, eu sei quais são as opções que são dadas? Eu não sei. Nós não conhecemos as opções, então elas são ilimitadas. Ele poderia ter respondido qualquer comida. Então nós vamos utilizar aqui o What is your favorite food, Bill? What is your favorite food? Qual é a sua comida favorita? Porque nós não temos aqui as opções limitadas, e sim ilimitadas, tá joia? Now, another example. Agora olha só a pergunta. Is your car, Maria? Então, qual é o seu carro, Maria? E a Maria vai dizer, the blue van. That blue van. Aquela van azul. Olha só, pessoal, nós temos aqui 3 carros no estacionamento. Poderia ter mais, claro. Mas veja só, pessoal, aqui nós temos um número limitado de carros, não é isso? Ela não poderia ter dito, por exemplo, a red Ferrari, né? Uma Ferrari vermelha. Ela não diria isso, são só algum desses que está ali no estacionamento. Então aqui é melhor nós perguntarmos which is your car, Maria? Which is your car, Maria? Qual é o seu carro, Maria? Por quê? Porque nós temos a limited number of options, um número limitado de opções. Tranquilos? Bom, já que nós então já vimos a diferença entre what e which, agora eu quero falar com vocês sobre quando é que nós podemos utilizar o one e também o ones, claro, quando for plural, para substituir nomes. Então, seria como se eles virassem pronomes, né? Eles vão substituir nomes. Na verdade, gramaticalmente, a palavra, né, o nome correto seria a prop word, né? Mas não se preocupem com isso. Eles vão funcionar para nós como se fossem pronomes, ok? E olha só como é que nós vamos utilizá-los, então. Eu preciso sempre tentar evitar aquela repetição desnecessária de substantivos, né? Ficar falando, por exemplo, a minha camiseta é mais bonita do que a sua camiseta é mais clara do que a minha camiseta. Então a gente fala, mesmo em português, né? A minha camiseta é mais bonita do que a sua. Aquele prédio é mais alto do que aquele outro, não se fala do que aquele outro prédio. Então a gente, para substituir, né? Para a gente poder omitir esses substantivos, nós vamos utilizar aqui o one e o ones como pronomes. Olha só aqui como é que nós fazemos isso. Então, use one to replace singular nouns. Use one to replace singular nouns. Então, a gente vai usar o one para substituir substantivos no singular, ok? Singular nouns. Olha só o example aqui. Which dress do you prefer? Qual vestido você prefere? Which dress do you prefer? Então nós vimos esse exemplo, não é isso? Mas imagine que nós já estamos falando aqui de vestidos há um tempão. E aí eu quero perguntar qual você prefere. Eu não quero perguntar qual vestido você prefere. Você já sabe que eu estou falando de vestidos. Então a gente pode simplesmente substituir aqui a palavrinha dress, esse substantivo, por one. Vai ficar então, which one do you prefer? Which one do you prefer? Qual você prefere? Então percebam, para a gente usar o one aqui, nós já temos que saber do que está sendo dito, né? O que está sendo falado, porque ele está sempre substituindo alguma coisa, algum substantivo, tá joia? É claro então que nós vamos utilizar o ones, olha lá, use ones to replace plural nouns, para substituir substantivos no plural. Se a nossa pergunta agora fosse, which pants do you like more? Which pants do you like more? Quais calças você prefere? Pants aqui está no plural, então eu não pergunto which one, qual você prefere. Eu tenho que perguntar quais você prefere. Então a gente vai utilizar nesse caso o ones. Vai ficar então which ones do you prefer? Which ones do you prefer? Quais você prefere, né? Which pants do you prefer? A mesma coisa, ok? Então se for singular, a gente usa one. Se for plural, a gente usa ones, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Olha só o nosso primeiro example. Which wine do you prefer? Qual vinho você prefere? Which wine do you prefer? E ela, olha só, a menina ali, ela está
com um vinho na mão, não é isso? Então, this wine seems very good. Este vinho parece muito bom. This wine seems very good. Então ela quer dizer o quê? Este vinho parece muito bom. Mas a gente já está falando de vinho, ele já olha lá o wine na pergunta. Which wine do you prefer? Qual vinho você prefere? Ela não poderia responder apenas este parece muito bom? Ela não precisa falar vinho de novo. Então nós podemos substituir aqui wine por one. Claro, porque wine está no singular, não é isso? Which wine do you prefer? This one seems very good. Este parece muito bom. Now, which boxes go first? Quais caixas vão primeiro? Which boxes go first? Olha só, pessoal, agora boxes, caixas, está no plural. Então eu não quero dizer essas caixas no chão, né? On the floor, no chão. Eu quero dizer estas no chão. So, these ones on the floor. These boxes on the floor. Mas para não repetir a palavra boxes, eu vou substituir então por ones, já que está no plural. Tranquilos? Então, olha só. Agora que nós já aprendemos então a utilizar o what e o which, já aprendemos a utilizar o one e o ones, vamos ver então como é que nós perguntamos e respondemos sobre preferências. E nós vamos ter 3 formas muito comuns que é que nós aprenderemos, são as que nós aprenderemos na aula de hoje. Olha lá, a primeira delas nós já estamos trabalhando, acredito que já está bem tranquilo para vocês, não é isso? Olha lá, which one, ou se for plural, which ones do you prefer? Qual ou quais você prefere? E como é que eu respondo nesse caso? Eu digo eu prefiro e digo aquilo que é a minha preferência, não é isso? Então, I prefer, olha só o verbo preferir, I prefer the black one. Eu prefiro o preto, the black one. Não sei do que nós estamos falando. E se fosse no plural? E se fosse os pretos ou as pretas? Então a gente diria I prefer the black ones, né? Eu prefiro as calças pretas. I prefer the black ones. Eu prefiro as pretas. Tranquilo, né? Bem fácil. Então a gente usa o one ou ones, dependendo se for singular ou plural. E quando a pergunta é which one do you prefer, a gente responde I prefer, e aí dando sequência, né, ao objeto, à coisa ou à pessoa que é a nossa preferência. Mas nós temos mais 2 maneiras de fazer a mesma pergunta, assim como nós temos em português. Ao invés de eu te perguntar qual você prefere, eu não posso perguntar qual você gosta mais. Então a gente pode utilizar, olha lá, which one or which ones do you like more? Which one do you like more? Qual você gosta mais? Which ones do you like more? Quais você gosta mais? Sempre dependendo se é singular ou plural. E aí a gente vai responder I like the large one more. Eu gosto da grande mais. Eu gosto mais da grande. Se for plural, I like the large ones more. Eu gosto das grandes, né, ou dos grandes mais, dependendo do que nós estamos falando. Tá joia? Então a gente vai usar I like, a gente vai colocar ali o objeto, a pessoa, e depois a gente vai colocar o more, ok? Então nesse caso eu escolhi dizer eu gosto mais do grande, eu gosto mais dos grandes, ok? I like the large one or the large ones more. Bem tranquilo. E tem uma outra forma que teria a mesma tradução em português, qual você gosta mais, que é utilizando o better, better, ok? Fica meio estranho se nós traduzirmos ao pé da letra. Por isso, lembre-se, nós temos que entender isso aqui em inglês. Which one do you like better? Seria ao pé da letra, qual você gosta melhor? Fica muito estranho em português. Então, se precisarmos traduzir, a gente vai traduzir por qual você gosta mais, né? Ou quais você gosta mais, ok? Mas a gente também pode utilizar o better e a estrutura fica exatamente igual. I like that one better. Eu gosto daquele mais. E se for plural? Aí, pessoal, cuidado, além de mudar o one e o ones, nesse caso, como eu utilizei um pronome demonstrativo, o that, ele só pode ser utilizado no singular, lembram-se disso? Então eu também vou ter que adequar o meu pronome, passar para o plural. Lembram-se qual é o plural de that? É those, não é isso? Então, I like those ones better. Eu gosto daqueles mais. I like those ones better. Eu gosto daqueles mais. Lembrando, então, se nós temos this, esse, né, ou este, this singular. Se fosse plural, these, não é isso? Esses ou estes. Quando nós utilizamos o that, aquele ou aquela, no plural vai ficar
those, não é isso? Aqueles ou aquelas, tá joia? Então lembrando de fazer essa adequação caso na nossa frase nós tenhamos aqui o pronome demonstrativo, tá joia? Então lembrando, tem que ver se é singular ou plural também, já que tudo tem que estar combinando, né? Isso tudo tem que estar aqui, se for tudo no singular, tudo no singular, se for no plural, tudo no plural, tá joia? Então vamos praticar agora um pouquinho, então, completo, né? Agora que nós já aprendemos a falar sobre preferências, nós precisamos aprender várias coisas para chegarmos até aqui, então vamos praticar um pouquinho. Olha só, a pergunta agora é: jacket do you prefer? Jacket do you prefer? E aí, pessoal, será que nós temos aqui muitas jaquetas? Tá vendo? Ele está usando uma jaqueta preta, a black jacket, e a vendedora, né, the saleswoman, está mostrando para ele a blue jacket, uma jaqueta azul. Então nós temos opções limitadas, não é isso? Então nós vamos perguntar: which jacket do you prefer? Which jacket do you prefer? E ele vai dizer: eu prefiro esta preta. Ele não vai repetir jaqueta, ele vai dizer esta preta, porque nós já sabemos que nós estamos falando de jaquetas, não é isso? Então ele vai dizer I prefer, eu prefiro, I prefer this black one. This black one, esta preta. I prefer this black one. Lembrando, esse one aqui, ele está substituindo qual substantivo? Qual palavra? A palavra jacket, não é isso? Claro, I prefer this black jacket estaria correto também, mas para não repetir jacket, a gente pode substituir ali por one. Tranquilos? Olha só, mais uma agora. Pants do you like better? Então a gente só mudou a pergunta, né, de do you prefer para do you like better, mas a ideia é a mesma. E de novo, olha só, nós temos aqui two kinds of pants, né, dois tipos de calças. Então nós estamos, é claro, falando de um número limitado. Então vai ficar which pants do you like better? Quais calças você prefere? Cuidado, pants sempre plural em inglês. Então ela vai dizer I like, eu gosto, these, olha só, atenção ao pronome demonstrativo, destas, these, gray, e agora gray pants better, né? Seria pants, calças. Só que eu não quero falar pants de novo, eu quero substituir por ones, ok? So I like these gray ones better. Eu gosto destas cinza, não é? Gray é cinza. Eu gosto destas cinza mais, ok? I like these gray ones better. Lembrando que nesse caso a gente pode traduzir better igual se nós traduziríamos more, ok? São as estruturas são iguais e nós não ficaria bom traduzir better por melhor aqui nesse caso, tá joia? Now, practice. Rewrite these sentences. Então vamos reescrever essas palavras aqui, desculpem, essas frases, utilizando essas palavras que nós temos ali do lado. Então, letter A. Which jacket do you prefer? Qual jaqueta você prefere? Vamos reescrever essa pergunta usando more. Como é que a gente faz isso? Eu quero perguntar então, qual jaqueta você gosta mais, né? De qual jaqueta você gosta mais? Então vai ficar which jacket do you like more? É a mesma coisa, eu só reescrevi de uma outra forma. Which jacket do you prefer? É a mesma coisa. Which jacket do you like more? E na letter B, which pants do you like better? De quais calças você prefere, né? Você gosta mais? E agora vamos usar o prefer. Então vai ficar which pants do you prefer? Quais calças você prefere? Which pants do you prefer? Tranquilos, pessoal? Então vejam aqui que nós falamos muita coisa, mas na verdade é bem simples. Nós precisamos aprender algumas coisinhas novas aqui, a diferença entre what e which, como utilizar o one e o ones, né, e uns, né, para substituir os substantivos, para a gente evitar repetições aqui na nossa frase, e também aprendemos 3 formas de expressar preferência, não é isso? Usando o verbo prefer, então which one do you prefer, qual você prefere, I prefer, eu prefiro. A gente também pode perguntar qual você gosta mais, which one do you like more? E aí a resposta, I like this one more, I like these ones more, também possível. E a gente também pode utilizar o like better, né? Which one ou which ones do you like better? Qual ou quais você prefere? Mesmo, a gente pode sempre traduzir por prefere ou gosta mais. E aí a resposta, I like that one or this one more. I like that one or this one better, né? A gente fez a pergunta com better, podemos também responder com better. Não é obrigatório, pode misturar, mas é mais normal nós utilizarmos
na resposta do mesmo modo, a mesma estrutura da pergunta, embora não seja obrigatório. Qual você prefere? Ah, eu gosto mais da preta. Pode ser também, a gente faz isso em português, né? Não é obrigatório nós seguirmos sempre o mesmo modelinho da pergunta, tá joia? Mas nós vimos aqui então 3 casos, né, 3 formas diferentes de expressar preferências. É claro que nós vamos praticar tudo isso bastante até que isso fique bem solidificado aqui no nosso curso, na cabeça de vocês. Um grande abraço a todos, então, see you all next class! E aí pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então, vejo vocês lá no nosso curso.